O seriado Chaves guarda muitos mistérios que infelizmente nunca saberemos as respostas. Porém, um episódio perdido em que toda a turma teria que lidar com zumbis surgiu. Chaves é um seriado de televisão mexicano criado por Roberto Gómez Bolaños. De todos os países que o programa passou, aqui na América Latina, o Brasil foi o lugar onde ainda há mais fãs. Milhões de brasileiros assistem aos episódios diariamente, mas o que pouca gente sabe é que ainda há pelo menos mais um episódio que nunca foi liberado. Quem divulgou as informações foi o site Creepypasta Brasil. Toda essa história maluca começa quando o ator de Kiko, Carlos Villagrán, teve alguns problemas pessoais e profissionais com o criador de Chaves, Roberto Gómez Bolaños. Mas foi durante algumas filmagens de um episódio piloto que Villagrán anunciou sua saída do seriado, porque o conteúdo do episódio era repulsivo. Até hoje, o ator se recusa a falar sobre o que se tratava a nova aventura em que a turminha iria passar. Porém, tudo mudou quando um jornal teve acesso ao roteiro do episódio perdido de Chaves. Mas os rumores são que a Televisa ofereceu dinheiro para o veículo não divulgar as informações do documento. Os diretores da TV mexicana, ao assistirem ao episódio, ficaram horrorizados, como que viram e descreveram como absolutamente impróprio para crianças e, na verdade, absolutamente impróprio para qualquer um. A gravação original desse episódio de Chaves foi destruída pela Televisa, mas um funcionário da emissora conseguiu fazer uma cópia e vender para um colecionador de episódios do seriado. Estima-se que a transação tenha custado cerca de $4.000. A história que você vai ouvir agora é a junção de uma série de depoimentos de funcionários da Televisa que deram detalhes do episódio de Chaves. A partir da temporada de 74, o Chaves foi ganhando destaque na programação da Televisa e conseguindo cada vez mais sucesso junto ao público. Bolaños, porém, artista inquieto que era, queria introduzir mudanças no programa. Poucos sabem, mas à época Bolaños fazia planos de escrever roteiros de mistério e terror e abandonar os humorísticos. Durante a temporada de 75, Bolaños tenta introduzir alguns desses elementos em Chaves. Nesse ano vai ao ar aquele episódio em que o Chaves, Kiko e Chiquinha entram na casa da bruxa do 71 e lá descobrem que de fato ela era uma bruxa. Originalmente o roteiro previa que a incursão deles à casa da bruxa realmente ia acontecer e a descoberta deles teria implicações e consequências nos episódios futuros. Executivos da Televisa interviram e impuseram um final que foi ao ar. Tudo não passava de um delírio das crianças. Ainda nesse ano vai ao ar um episódio em que as travessuras e trapalhadas de Chaves fazem com que vários moradores da vila comam insetos embebidos em gasolina. O roteiro original previa um programa mais sombrio e grotesco, mas novamente foi alterado por direitos da Televisa. Nos 2 anos seguintes, Bolaños continuou a introduzir elementos sobrenaturais de horror ou mistério nos episódios de Chaves. Episódios como aquele em que as crianças assistem a um filme de terror e a saga dos espíritos zombeteiros são frutos dessa influência de Bolaños. No início de 78, ele decidiu mudar radicalmente o programa. A partir de então, Chaves seria um programa de comédia com elementos de terror, mirando um público mais adulto, mas comparado, algo semelhante à série filmes Evil Dead. Ele escreveu um episódio piloto nessa linha que chegou a ser filmado e exibido aos executivos da programação da Televisa. A reação foi absolutamente negativa e os executivos vetaram terminantemente a mudança de rumo proposta por Bolaños. Carlos Villagrán, o Kiko, ficou tão horrorizado com o resultado final do episódio que deixou a série. E agora vocês vão ficar com o conteúdo da sinopse desse episódio de Chaves. É que o patinete estava jogado ali no outro pátio e Kiko fica mais zangado. Coisa nenhuma, Chaves. Devolve aqui meu patinete. Ato contínuo. Kiko o patinete bruscamente, derrubando o Chaves. Kiko deixa o patinete no chão e ri escandalosamente. Chaves levanta, pega o patinete, empurra-o e avança sobre Kiko.
Agora você vai ver uma coisa só, Kiko. Kiko corre e grita, mamãe! Nesse meio tempo, seu Madruga sai de sua casa e toma o patinete do Chaves, impedindo que ele acerte o Kiko. Dona Florinda vem para o pátio, apressadamente. Mamãe, ele queria me bater com o patinete. Dona Florinda dá um tapa no seu Madruga e diz, vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Volta para dentro. Kiko aplica o tradicional gentalha em seu Madruga e também volta para sua casa. Nesse momento, um primeiro plano de seu Madruga revela que seu nariz está sangrando. Ele tenta estancar o sangramento sob o olhar preocupado do Chaves, mas sem sucesso. Ambas as narinas deitam uma grande quantidade de sangue até que seu Madruga cai no chão do pátio. Nessa hora, corta para o Kiko, Chiquinha e Chaves na escada da vila. A iluminação do cenário sugere ser noite. Os três choram muito. Em Chaves, cada personagem possui um modo característico de chorar, mas nesse momento não. Eles choram de forma comum, aos soluços. Esse plano dura aproximadamente 1 minuto e em seguida chega um professor Girafales acompanhado do seu Barriga. Os dois com 2 policiais. Eles dirigem-se à casa de Dona Florinda, o professor bate na porta, ninguém atende e ele chama. Dona Florinda, abra a porta, por favor. Não há resposta. O professor abre a porta, os policiais entram e saem com Dona Florinda algemada. Seu rosto exibe uma imensa apatia enquanto os policiais a levam. Kiko, ao ver sua mãe sendo levada, se desespera. Tenta atacar os policiais, mas é contido pelo seu Barriga. A Dona Florinda, nessa hora, ela nem parece tomar conhecimento da situação, mantendo sempre a expressão apática e o olhar vazio. Kiko, seguro pelo seu Barriga, chora muito e balbucia mamãe algumas vezes. Depois que os policiais deixam a vila, levando Dona Florinda, seu Barriga tenta consolar Kiko, mas ele corre para casa. Segue-se um diálogo entre seu Barriga e o professor Girafales. Que tragédia horrível tivemos aqui, senhor Barriga. É verdade, professor. Eu deveria ter previsto que isso acabaria acontecendo. E qual foi a causa da morte? Seu Madruga foi boxeador na juventude. Os socos que ele levava causaram um afundamento no crânio. O tapa que Dona Florinda deu hoje causou um traumatismo bem nessa região. Ele teve uma hemorragia cerebral e não resistiu. Uma tragédia horrível, senhor Barriga. Sim. Quem cuidará dos preparativos do funeral? Eu cuido de tudo, professor. Não se preocupe. O senhor vai ficar aqui com as crianças? Sim, naturalmente. Nessa hora, seu Barriga deixa a vila. O professor Girafales entra na casa de Dona Florinda. Chiquinha e Chaves continuam sentados na escada. Agora pararam de chorar. Apenas olham fixamente para o vazio. Dona Clotilde sai de sua casa misteriosamente e vem em direção às crianças. Ela usa uma roupa diferente do que costumamos ver. Não é o seu típico vestido azul e chapéu engraçados. É uma espécie de roupão preto com vários símbolos bordados em vermelho e roxo. Nesse momento, os depoimentos são contraditórios. Há quem afirma que a Dona Clotilde traz um livro, mas outros funcionários da Televisa dizem que tem uma falha no vídeo quando ela aparece e o vídeo só volta ao normal no momento mais avançado do episódio. Uma fonte também descreve que Dona Clotilde vai até a escada e conversa aos cochichos com Chiquinha. O que é consenso é que o conteúdo que vem na sequência, o pátio da vila está vazio e a iluminação é mais tênue do que na sequência anterior, provavelmente sugerindo que a noite está mais avançada. Um panorama pelo cenário mostra as escadas vazias, em seguida o centro do pátio, onde está desenhado um grande pentagrama vermelho, e em seguida Chiquinha sentada à porta de sua casa abraçando os joelhos. Seus pulsos estão enfaixados e as bandagens sujas de algo que parece ser sangue. Então começa a ventar no pátio. Ouvimos um estrondo e é a porta da frente se abrindo. Corta para um reaction short de Chiquinha. Seus olhos estão arregalados, sua boca entreaberta, uma expressão de puro horror. Quando ouvimos o som de algo pegajoso, nunca é possível ver claramente o que é ou quem entrou no pátio, mas planos breves de no máximo 1 segundo mostram uma figura magra enrolada num pano branco, deixando atrás de si um rastro de uma substância pegajosa aparentemente preta. A figura aproxima-se. Um novo reaction shot da Chiquinha, mas agora ela está sorrindo, e a partir daí os depoimentos tornam-se novamente contraditórios. Há quem afirme que a fita não
só apresenta estática depois dessa cena. Outros afirmam que não, que só não souberam dizer o que aconteceu depois ou só não lembram por causa do trauma de terem visto. Outras pessoas também preferiram apenas não dizer nada. O que é certo é que o episódio teve uma recepção muito ruim para os executivos da Televisa e o Carlos Villagrán, que é o Kiko, deixou o programa por causa disso. Supostamente uma cópia desse episódio existe, tá? No acervo de um colecionador argentino, mas procurado para saber disso, ele negou ter possuído essa cópia e pediu para não ter o nome divulgado. Também se acredita que Bolanhos pretendia desdobrar os acontecimentos desse episódio ao longo daquela temporada de Chaves. Não se sabe exatamente o que ele tinha em mente, mas funcionários da Televisa que tiveram acesso a fragmentos do conteúdo por meio de anotações que Bolanhos fazia em seus cadernos, ou mesmo em conversas com o Chespirito, dizem tratar-se de um material absolutamente sombrio e perturbador, obviamente inadequado para um humorístico infantil. E o conteúdo desses fragmentos, porém, permanece até hoje desconhecido.